Olá, pessoal. Eu sou a professora Liliane, sou professora do curso de Engenharia Civil do IFAM e fui convidada pela comissão do Entrans para falar sobre walkability, ou, em português, caminhabilidade. E quero agradecer na pessoa da professora Jussara Cury, professora doutora Jussara Cury, que para mim é uma grande honra participar deste evento com vocês. E espero contribuir positivamente. Eu escolhi como tema a caminhabilidade como modo de transporte sustentável. Então, vamos trazer aqui alguns conceitos para a gente reconhecer melhor o que trata esse campo de estudo, né, dos transportes. Então, nós temos aqui o ambiente urbano, né? Um ambiente que envolve inúmeras atividades, né? Temos aqui atividades de lazer, atividades de trabalho, né? E nisso a gente vê, por alguns momentos, inclusive conflitos, né, nesses deslocamentos existentes. Então, devemos trabalhar essa harmonia urbana para que todos possam alcançar os seus objetivos, né, as suas necessidades, de forma harmoniosa. Mas quando pensamos em deslocamento, a gente termina pensando em meios de transporte, né? E aí pensamos que temos que nos deslocar de carro, de ônibus, de metrô, né? E esquecemos a existência do modo de transporte, né? Então, a caminhada é um modo de transporte e nós deveríamos fazer mais uso dela. Só que a escolha pela caminhada, muitas vezes, vem acompanhada de desafios, né? Seja o mobiliário urbano, seja a ausência de calçadas, né? Seja caminhos mal sinalizados. Então, tudo isso colabora e influencia pela escolha da caminhada, né? E são fatores observáveis dentro da caminhabilidade. A caminhabilidade é a qualidade que o espaço propõe ou proporciona para que a pessoa escolha se deslocar a pé. Então, é desta forma que nós devemos ver a caminhabilidade, né? Essa área de estudo em expansão e que deve ser bastante observada, porque ela é importante para o desenvolvimento das cidades. Não são só os veículos automotores que são importantes, né? A qualidade de vida do indivíduo, do cidadão, ela influencia fortemente para o crescimento sustentável das cidades. E é dessa forma, nesse panorama, neste olhar, é que nós devemos seguir dentro dessa área de pesquisa do walkability. Então, alguns autores acabam por dizer que o caminhar nos dias de hoje é um ato revolucionário, né? Diante de todas as escolhas que são feitas. Então, o ato de caminhar sugere explorar a mobilidade urbana e propõe debater o crescimento das cidades, os serviços públicos de transporte e a qualidade do deslocamento a pé, versus a comodidade motorizada do deslocamento motorizado e do uso de veículos automotores. Então, a caminhabilidade, o estudo da caminhabilidade vem com esta proposta, né? Debater este crescimento das cidades, né? Como que as cidades estão se desenvolvendo a partir do olhar do pedestre, do indivíduo, né? Das pessoas que fazem uso desses ambientes. Então, o ato de caminhar é o principal foco do estudo da caminhabilidade. E é assim que deve ser visto individualmente, a partir do individual para atender a comunidade, né? Qualidade a partir do olhar do indivíduo. E
a grande luta urbana, né, que a gente colocou aqui, o deslocamento a pé versus a comodidade do deslocamento motorizado, né? Por que que isso existe? Porque na composição, a composição e o arranjo de uma malha viária são definidores das concentrações e dispersões de usos ou atividades do espaço. Então, hoje em dia, esse tem sido o principal foco no planejamento das cidades, no planejamento dos deslocamentos, né? Para onde você vai definir o crescimento da cidade? Aonde você vai concentrar atividades? Né? E a partir desse olhar é que se acaba se definindo a malha viária. Então, é um trocar de olhos, né? Em vez de nos preocuparmos com como as pessoas vão usar os espaços, os planejamentos urbanos hoje em dia têm sido como que os veículos vão ter facilidade vão ter facilidade na mobilidade dentro dos espaços urbanos, né? Então, é uma luta diária. E devido à densidade urbana, nós temos que passar a ter um outro olhar. O veículo já não vai ter mais tanto espaço. Nós temos que passar a criar comodidade para o deslocamento a pé. E como valorizar o caminhar no espaço urbano? Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode influenciar para que as pessoas escolham fazer uma caminhada, fazer um deslocamento a pé, em vez de comodamente entrar num carro e andar 2 quarteirões, 1 quarteirão? Quantas vezes a gente não se pega entrando no carro e indo até a padaria que fica a 500 metros de casa? Ah, mas 500 metros é quase meio quilômetro. É meio quilômetro. É uma caminhada tranquila. Claro que na nossa cidade a gente tem outro fator agravante, né, que influencia muito, que é a temperatura ambiente, né? Então, a gente vai vendo, numa conversa, a gente vai apontando aquilo que influencia, né, a escolha da pessoa para um deslocamento a pé, né? Então, novos estudos têm também apontado que a segurança nesse deslocamento influencia bastante essa escolha, né? Então, temperatura ambiente, segurança, comodidade, conforto, são fatores que devem ser estudados nestes estudos de caminhabilidade. São fatores importantes para que se possa planejar o espaço urbano de forma que a escolha pelo deslocamento a pé seja a mais viável. E aí, para fazer esses estudos, o que a gente precisa? Conhecer alguns conceitos importantes que estão associados ao estudo da caminhabilidade, né? Então, a gente tem que conhecer e reconhecer, né, conceitos como o desenho dos espaços, né? Então, a forma como o espaço urbano se consolida, o espaço público se consolida, ele influencia a escolha por um caminho, né? Então, a gente precisa compreender melhor isto. A partir também, também precisamos conhecer a mobilidade urbana, os conceitos associados sobre a mobilidade urbana. E a mobilidade urbana como atributo das cidades. Atributo das cidades para as pessoas, né? Importante acentuar isso. E ainda a acessibilidade, né? A acessibilidade como uma propriedade integradora do território urbano, né? Então, acessibilidade para que todos possam ter mobilidade e poder ter a escolha, né? O direito de escolha nos seus deslocamentos. Então, a gente tem aqui a comunidade científica apontando como aspecto fundamental para o estímulo na vida urbana, o desenho do espaço público, né? Então, as escolhas por mobiliário, né, por conformação do ambiente, então, áreas comerciais, áreas de lazer, praças, jardins,
né? O espaço urbano precisa envolver todas essas coisas, né? Ruas com delimitações e atendendo às necessidades tanto daqueles que estão se deslocando a pé, quanto para aqueles que estão se deslocando por veículo, né? Seja qual for o veículo, seja um carro, seja uma bicicleta, um patinete, um skate, né? Há que haver espaço para todos. Então, a forma como o espaço público é desenhado, é planejado, influencia diretamente o modo de ir e vir das pessoas e as escolhas por caminhos feitas por essas pessoas. Então, em vez de você caminhar por um ambiente atribulado, como esse da foto, em que as pessoas têm que disputar espaço no meio da rua, junto aos carros, porque os passeios estão ocupados, tá? Esta é uma questão que define qual caminho que ele quer escolher. Mas se ele não tem escolha, não tem opções de escolha para este caminho, ele tem que se submeter a essa condição. E é óbvio que não é uma condição de qualidade. Não tem conforto, provavelmente não há autonomia também para deslocamento, né? Quando a gente pensa em mobilidade urbana, a gente tem que pensar em acessibilidade e o desenho do espaço urbano, espaço de deslocamento das pessoas, de convívio, precisa ser bem planejado, observando todos esses pontos, né? E a gente tem que ver o espaço público como o espaço entre os edifícios que é acessível a todos. Por isso os conceitos estão interligados, né, dentro do estudo da caminhabilidade. Então, se o espaço é acessível, temos que trabalhar com acessibilidade, né? Então, a gente tem que compreender que a acessibilidade é uma propriedade do território e está relacionada com a facilidade de acesso de pessoas às outras pessoas, a atividades e bens e serviços, né? Então, pode ser vista como uma disposição da cidade de oferecer a todos uma oportunidade de uso igualitária. Então, a gente vê que a cidade precisa ser para os cidadãos, né? A cidade tem que crescer, se desenvolver, mas criando facilidades para as pessoas. Para as pessoas e de forma igualitária, né? Todos devem ter acesso. Isso é um direito constitucional, né? Só que a cidade tem crescido e se desenvolvido sem perceber essa importância que as pessoas têm, né? Sem perceber que, sim, é do individual, mas é para o coletivo, para a comunidade. E quando a gente não pensa na comunidade, nesse crescimento da cidade, a gente se depara com situações como essa da foto, né? As calçadas, os passeios, que devem ser para as pessoas se deslocarem a pé, acabam tendo o foco no acesso do veículo, né? Esses desníveis que a gente observa aqui nessa foto, eles nada mais são do que rampas para que os veículos possam ter acesso às garagens das casas. Ah, mas lógico, aí do outro lado a gente tem o passeio ideal, né, com árvores para criar sombra, um passeio plano. É muito mais fácil a gente fazer calçada e passeio em terreno plano. Mas aí está o desafio. Vamos procurar uma solução para os terrenos em declive, né, em rampa. Há uma solução, né? Há que se ter também boa vontade para implantar essas soluções. E o estudo da caminhabilidade vem em busca dessas estratégias
para a implantação dessas soluções, né? Com este olhar sobre o espaço urbano, a mobilidade e a acessibilidade. Dentro deste olhar, a gente começa a desenvolver um conceito muito importante, que é o das cidades acessíveis. A cidade acessível é onde uma pessoa pode circular e se orientar com autonomia, usufruindo dos espaços comuns. Então, a cidade como espaço comunitário. E aonde as pessoas têm liberdade para ir e vir, constitucional, mas também fazem esse ir e vir, essa circulação, né, de forma com conforto e qualidade. E com autonomia. Né? Quantas vezes a gente, num centro da cidade, onde não pode deslocar de carro, a pé ou mesmo de carro, muitas vezes, a gente se encontra perdido porque não reconhece aquela área muito bem e não tem uma placa indicativa do nome da rua, né? Ou aonde você pode chegar a partir daquela rua. Isso tudo faz parte de estratégias que facilitam o deslocamento, ok? Então, são pontos importantes para o estudo da caminhabilidade. E chegamos à mobilidade, né? A mobilidade como atributo das cidades associado às pessoas. E os deslocamentos dessas pessoas. Então, a mobilidade deve ser compreendida como a capacidade de deslocamento no meio, seja ele urbano ou rural, para a realização das atividades diárias. Então, a mobilidade é permitir que as pessoas consigam se deslocar. Então, se não há forma de deslocamento, se existem obstáculos que atrapalham esse deslocamento, não há mobilidade. E deve haver uma outra preocupação, que esta mobilidade seja sustentável. Né? Ou seja, que ela atenda às necessidades de deslocamento das pessoas através de modos de transporte sustentável. E aí que a gente enquadra a caminhada como um modo de transporte sustentável. E não só, mas normalmente a gente pensa nos meios de transporte sustentável. Uma bicicleta, né, um patinete. Mas a caminhada contribui muito com essa sustentabilidade, né? Com a mobilidade sustentável. E nós temos que ter isso em mente, como planejadores, né? Como pensadores do crescimento da cidade. Então, estes conceitos, o que a gente vê? Que eles giram em torno das pessoas e suas necessidades, apontando a preocupação com a sustentabilidade no desenvolvimento das atividades diárias e a importância do uso de transporte sustentável. E não só, né? A caminhabilidade vem em busca desse caminho que permite ao pedestre uma boa acessibilidade às diferentes partes da cidade, garantindo às crianças, aos idosos, às pessoas com dificuldade de locomoção e todos que necessitem se deslocar. Então, dentro dos conceitos de mobilidade sustentável na cidade acessível, temos que ter a questão da caminhabilidade contribuindo para esse crescimento da cidade com qualidade de vida para o usuário, né, para as pessoas, e todas as pessoas. Né, dentro do conceito do acessível, todos, crianças, idosos, né, pessoas com dificuldade de locomoção, né, independente das características do indivíduo, isso deve estar assegurado. E essa é a preocupação do estudo da caminhabilidade. Então, a caminhabilidade é uma qualidade do lugar. O lugar tem condições para que a pessoa faça o deslocamento a pé, sugere e
influencia na decisão da pessoa por este caminho, né, por esse deslocamento. Mas o que acontece? Para que isso seja uma realidade, é preciso que haja a recuperação dos espaços urbanos, especialmente os deteriorados, mas não só. A adaptação dos espaços urbanos para uma caminhada agradável, para um deslocamento a pé com segurança, é de grande importância para que se faça a escolha por esse deslocamento. Então, o que acontece? Em vez dessa recuperação dos espaços, ocorre a transferência dos deslocamentos a pé dos espaços públicos, urbanos, para os espaços privados dos grandes centros de compra. Então, o que antigamente, há anos atrás, se fazia compras no centro da cidade, e passeios pelo centro, porque a ida ao centro era de compra, mas era de passeio também, de lazer. Todo este conceito foi transferido para um espaço fechado, que ainda tem a vantagem de ter o controle da temperatura, de ser um espaço seguro. Todos esses conceitos que nós estamos observando hoje, e fatores influenciadores, são, sim, levados em consideração no planejamento de um centro de compras. E por isso ele é tão atrativo. E isso tudo só aumenta o desafio dos estudos de caminhabilidade, que é o desafio de cativar as pessoas com espaços urbanos concebidos para proporcionar caminhadas agradáveis e estimulantes, atraindo a atenção e a preferência dos usuários das cidades, pedestres em potencial. Então, a gente tem um panorama do que é o estudo da caminhabilidade, da importância dele e da sua necessidade, e os pontos importantes dentro desse desafio. Então, a caminhabilidade, como um campo de pesquisa, ela tem o desafio de buscar estratégias que proporcionem a motivação para que mais pessoas escolham adotar o caminhar como forma de deslocamento efetiva, restabelecendo suas relações interdependentes com as ruas e os bairros. Então, a gente nota que é uma área de estudo muito estimulante, porque traz desafios e faz com que a gente pense de forma social. Pense em beneficiar a comunidade. E beneficiar de várias formas, trazendo qualidade de vida. Então, eu espero que vocês tenham aprendido algo mais sobre a caminhabilidade e se sintam motivados também para estudar essa área e desenvolver pesquisas nela também. Eu agradeço o tempo de vocês e fico à disposição para dúvidas e perguntas que vocês têm. Obrigada.